presidência tem em mim um carinho e uma admiração pelo mandato de Vossa Excelência. Caros colegas parlamentares, eu respeito a decisão dos líderes pela manutenção do veto 37 de 2021, porém, eu não posso deixar de me indignar sobre essa decisão, uma vez que as pessoas com deficiência auditiva são as únicas que ainda não foram abrangidas pela Lei 8989 de 1995. Nós temos que lembrar que o artigo 3º, inciso 4 da Constituição Federal, ele é claro, quando ele determina que um dos fundamentos da República Federativa do Brasil é promover o bem-estar de todos e abolir toda e qualquer forma de discriminação. O artigo 1º, inciso 4 dessa lei, prevê que serão beneficiários da política de isenção as pessoas portadoras de deficiência física, visual, mental e os autistas. Ora, esse momento deveria ser utilizado para reparar esse erro histórico de não ter incluído aí os deficientes auditivos no rol. Porém, mais uma vez, nos curvamos aos desmandos do governo federal. Espero que em breve possamos discutir novamente essa matéria a fim de acenar nosso apoio irrestrito às pessoas com deficiência auditiva que têm direito à igualdade de oportunidade nos termos do Estatuto das Pessoas com Deficiência. Quero também, senhor presidente, aproveitar esse momento para elogiar o acordo de líderes que possibilitou a derrubada do veto 32 ao PL de inclusão dos municípios dos estados de Minas Gerais e do Espírito Santo na área de atuação da SUDENE. Esse projeto, como já falei em ocasiões passadas, ele significa fortalecer a economia do Espírito Santo, atraindo novos investimentos, aumentando a capacidade produtiva, gerando mais empregos, além de inegáveis impactos positivos nas políticas de educação, saúde e habitação, em especial no meu querido estado do Espírito Santo. Obrigado, senhor presidente, pela paciência e pela atenção. Um forte abraço. Muito obrigado, senador Fabiano. Obrigado pelas palavras de Vossa Excelência. Tenho a certeza de que o reconhecimento e a admiração são recíprocos. Hoje me manifestar em relação a essa data, que representa os 1000 dias do governo Bolsonaro. E, nesse momento, nada há a ser comemorado. Muito pelo contrário. O que nós estamos vivenciando no nosso país é uma gigantesca tragédia. Uma tragédia sanitária, porque a pandemia da Covid-19 continua ainda sem o controle necessário, porque o processo de vacinação continua lento, um processo que já se iniciou muito tarde e que não nos garante efetivamente que possamos superar no curtíssimo prazo esse problema. Faltam vacinas, em alguns lugares a dose de reforço não está certa, em outros a própria segunda dose ainda é algo que está por se concretizar. Por outro lado, nós temos assistido uma situação gravíssima também do ponto de vista social. O Brasil é um país hoje marcado pelo crescimento descontrolado do desemprego, pelo aumento da inflação, particularmente para os mais pobres e para as classes médias do nosso país, um país em que a desigualdade avançou de forma brutal ao longo desses 1000 dias do governo Bolsonaro, onde a pobreza se acentuou e onde a fome voltou. Já estão incorporados à paisagem das grandes cidades brasileiras os milhões de brasileiros e brasileiras que passaram a viver na rua e a sobreviver pela esmola, pela doação dos demais. Nós temos, ao lado disso, um governo que é uma permanente ameaça à democracia brasileira, às liberdades, ao direito das pessoas de externarem as suas opiniões, de poderem se organizar politicamente e, acima de tudo, é um governo que desrespeita a nossa Constituição,
quando agride o princípio da independência entre os poderes e ameaça com a sua turba o fechamento do Congresso Nacional, o fechamento do Supremo Tribunal Federal. E agora, para quebrar de vez a falsa imagem de um governo que não foi atingido, não teria sido atingido pela corrupção, a CPI da Covid, que já prestou um grande serviço à nação, conseguiu mostrar, provar que o governo Bolsonaro é um governo corrupto e que nesses 1000 dias muito pouco fez pela população brasileira. Desafio qualquer senador ou deputado a dizer ao Brasil uma ação relevante desse trágico governo, o pior da história da nossa República. Muito obrigado, senhor presidente. Senador Randolph. Senhor presidente, eu queria, de antemão, às colegas senadores, clamar pelo atendimento da derrubada do veto sobre as federações partidárias. Senhor presidente, mesmo a contragosto da lógica, eu advoguei no plenário desse Senado a favor da cláusula de barreira. Advoguei a favor da cláusula de barreira, mesmo sabendo que ela prejudicaria o meu partido. Então, sou um dos primeiros a compreender a necessidade para a governabilidade de nós termos um sistema partidário brasileiro estável. Ao contrário do que é alegado por muitos, a federação partidária, ela não subverte esse princípio. Ela possibilita, ela é o único mecanismo que possibilita, dentro das regras democráticas, a sobrevida de legendas políticas históricas. Nós não estamos falando de legendas políticas de aluguel. Nós estamos falando de legendas políticas que têm identidade programática, como é o caso do meu partido, da Rede de Sustentabilidade. Estamos falando de legendas políticas que têm quase 100 anos de história, como é o caso do Partido Comunista do Brasil. Senhor presidente, nós não estamos advogando, com a derrubada desse veto, nenhuma flexibilização sequer, nenhum milímetro de flexibilização no que se pretendeu na reforma política de 2017. E eu fui um dos que advoguei pela reforma de 2017. Eu fui um que aqui nesta casa, no Colégio de Líderes, não aceitei o retorno das coligações partidárias. Por isso que as federações não cumprem a mesma lógica que, por exemplo, cumpriam as coligações. As federações mantêm a unidade política partidária, ao mesmo tempo, reduz o quadro partidário brasileiro para princípios de governabilidade, mas, ao mesmo tempo, sustenta, mantém a identidade de partidos políticos históricos. Seria, presidente, um grave crime contra a democracia nós instituirmos, não admitir a federação partidária e, com isso, proscrevermos, colocarmos quase na clandestinidade, na ilegalidade das regras políticas brasileiras, partidos que têm identidade histórica e que têm identidade política e programática. Por isso, queria, de antemão, encaminhar a orientação das oposições pela derrubada do veto do senhor presidente da República no que tange às federações partidárias. De Renildo, e dizer que, de parte da nossa liderança da minoria, estamos de acordo com o que foi proposto. Deputado Renildo, senador Jean Paul, nós estamos numa sessão do Congresso Nacional, ainda que dividido por conta de circunstância. Portanto, é absolutamente razoável a questão de ordem de Vossa Excelência estar deferida. Vetos com votação iniciada na Câmara dos Deputados. Discussão em globo dos vetos número 4, 14, 18, 19, 20, 22 a 52 de 2021. Esgotada a lista de oradores. Está encerrada a discussão. Declaro aberto o processo de votação em globo dos vetos rejeitados na Câmara dos Deputados, nos termos do acordo de liderança. Quem vota conforme o acordo estabelecido pelos líderes vota não, pela rejeição dos vetos.